profeta Isaías escreve que a palavra de Deus ela é como a chuva, cai na terra e não volta para o céu sem produzir o seu efeito, sem dar os seus frutos. Queremos dar os frutos com a palavra hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Caneta e papel na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. A igreja tem uma oração na liturgia das horas muito simples, mas muito eficaz. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Amém. Capítulo 22. Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que agora vos apresento. Vendo que Paulo lhes falava na língua deles, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou: Eu sou judeu, nascido em Tarso, de Cilícia, mas criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Persegui até a morte os adeptos deste caminho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os adeptos que aí se encontrassem e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Versículo 12. Certo homem chamado Ananias, piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: Saul, meu irmão, recobra a vista. No mesmo instante, recobrei a vista e pude vê-lo. Então me disse: O Deus de nossos pais escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres os justos e ouvires a sua própria voz. Esta promessa feita a Paulo é feita a nós hoje. Nós também somos chamados a vermos o Senhor, conhecer sua vontade e ouvir a sua voz. Versículo 15. Porque tu serás diante de todos os povos a sua testemunha a respeito daquilo que vistes e ouvistes. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Que nós temos uma ordem, mesma ordem que é dada a Paulo, é dada a nós. Levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos teus pecados, invoca o nome do Senhor. 17. Depois voltei a Jerusalém e quando estava orando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: depressa, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que dás a meu respeito. Então respondi: mas Senhor, eles sabem quem era eu nas sinagogas, andava prendendo e açoitando os que acreditavam em ti.
Eu mesmo estava lá quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, foi derramado. Eu aprovei aqueles que o matavam, guardando a roupa deles. Então o Senhor me disse, vai, é para longe, para os pagãos que vou te enviar. 22. Os judeus escutavam Paulo até este ponto, mas começavam a gritar, tira da terra esse indivíduo, ele não deve ficar vivo. E xingavam, rasgavam os mantos e lançavam poeira para o alto. Então o comandante mandou recolher Paulo na fortaleza, ordenando que o interrogassem sob açoites para saber o motivo por que gritavam tanto contra ele. Enquanto o estavam amarrando com correias, Paulo disse ao centurião aí presente, é permitido a vós açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante foi até Paulo e lhe perguntou, dize-me, tu és cidadão romano? Paulo respondeu, sim, eu sou. O comandante disse, eu precisei de muito dinheiro para adquirir essa cidadania, pois eu a tenho de nascença, replicou Paulo. Os que estavam aí para interrogá-lo sobre tortura imediatamente se afastaram. Até o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. No dia seguinte, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o comandante soltou e mandou reunir os sumos sacerdotes e todo o sinédrio. Depois de trazer Paulo, e colocou-o diante deles. Denis, por que neste capítulo, no final, Paulo ele faz questão de dar ênfase à sua cidadania romana? Nesse caso, nós precisamos nos lembrar aqui, contextualizar o texto anterior. Paulo estava sendo perseguido por judeus, sendo acusado de profanar o templo, de ir contra a lei de Moisés. E por isso, um grupo de judeus queria matá-lo. Paulo foi salvo graças a um grupamento de soldados romanos que o prendeu e não permitiu que os judeus o matassem. Mesmo Paulo tendo feito um discurso explicando toda a sua trajetória no judaísmo e depois no cristianismo, mesmo assim, esse grupo de judeus insistia que Paulo deveria ser morto. Foi o chefe desse grupamento de soldados romanos que não permitiu a morte de Paulo e disse que ele deveria ser preso e sofrer o açoite. É nessa hora que Paulo reclama a sua cidadania romana. Como cidadão romano, ele não poderia nem ser morto pelos judeus e também não sofrer o açoite pelos soldados romanos. Ele deveria sofrer um julgamento através de uma corte romana. Bonito que tudo isso, essa inteligência, essa esperteza de Paulo, permite primeiramente e obviamente que ele não seja morto. Mas nós vamos ver também em textos posteriores que isso permite com que Paulo vá mais longe, anuncie cada vez mais longe o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Denis, pelo seu esclarecimento. Essa palavra hoje ela é muito importante. Paulo faz de novo, no primeiro momento do capítulo, toda uma narrativa da sua conversão. E ao relatar a sua conversão perante os judeus, Paulo ele mostra com clareza o povo a quem ele foi destinado, os pagãos. Paulo tem clareza do para que ele foi chamado por Deus. Que coisa bonita! Paulo, ele faz memória da sua história, faz memória do seu encontro com Jesus. Esse encontro se atualiza novamente e ele tem uma nova revelação do para que Deus chamou. Assim é na nossa vida. Todos os dias nós nos encontramos com o Senhor. E somos chamados a fazer memória daquelas experiências que a gente vive com o Senhor. E cada vez que a gente faz memória, de novo é atualizado em nós o chamado, a missão, o para que o Senhor nos escolheu. Vamos aprender com Paulo. Que ele de fato hoje nos ajude a entender
para que o Senhor nos chama junto de si. Que bonito! Fazer memória dos feitos do Senhor e assim atualizar a experiência de encontro, de chamado, de experiência com Deus. Que palavra bonita, que experiência bonita. Eu vou ficando por aqui com a meditação, com a oração, com as minhas anotações, mas eu aguardo você no nosso próximo programa para esta aventura, a Bíblia no meu dia a dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!